Nesse vídeo a gente vai ter um chá de revelação ao vivo, mas pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com se o bebê é menino ou menino. O chá revelação de hoje é social. Afinal, o comum é o brasileiro não saber a qual classe social ele faz parte. Todo mundo conhece casos de pobre que se acha rico e, acredite ou não, também tem muito rico que jura de pé junto que é pobre. E para piorar de vez essa história, agora inventaram o termo pobre premium, que já evoluiu para pobre premium plus e até virou trend no TikTok. Mas falando sério, gente, quanto um brasileiro deve ter de renda mensal para ser considerado rico? Será que são 10 mil reais por mês? Ou será que não tem nada a ver com a renda, mas com o patrimônio, né? O tamanho do patrimônio? Tem também quem fala que riqueza é medida pelo topo da pirâmide. Então só seria rico quem, por exemplo, estivesse entre os 5% com mais grana. Ou seja, não importa se você recebe 200 mil por mês, se você não estiver entre os X% mais ricos, você seria pobre. Sendo que, no fim das contas, será que realmente muda alguma coisa saber quem é rico ou não? Por que será que o brasileiro tem tanto essa preocupação? E indo além, qual a diferença entre ser rico no Brasil e ser rico em outros países? Assista esse vídeo até o final que você vai entender todas essas discussões e eu tenho certeza de que você vai se surpreender com alguns dados e análises que a gente vai fazer aqui. Mas antes disso, deixe o seu like no vídeo se esse tema é do seu interesse. Também se inscreve no canal, aquela baboseira de todo que você precisa fazer para acompanhar nosso conteúdo e para aparecer para mais pessoas, beleza? Roda a vinheta aí, Caio. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com você é justamente sobre essa preocupação que o brasileiro tem por ser rico, ou melhor dizendo, por parecer ser rico. E isso tudo tem a ver com a cultura da ostentação que foi criada no Brasil, em que virou praticamente uma obrigação social ostentar. E antes que venham me falar que isso é uma realidade apenas nas favelas ou nos bairros mais pobres, eu vou logo dizer que não tem nada a ver e para comprovar basta você passar meia hora andando por Alphaville, em São Paulo, ou na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, e depois mais meia hora andando pela Faria Lima para perceber que a ostentação é ainda mais velada, mas ainda está presente. Isso me lembra daquele personagem Jorginho, né, o menzinho do Beat Venceu, que ficou famoso já tem um tempo, justamente por mostrar esse lado mais ostentador do Faria Limer, né, e brincar com isso. O que, sendo bem sincero aqui, não deixa de ser verdade até certo ponto. Essa cultura da ostentação ficou tão enraizada no imaginário do brasileiro que inconscientemente há uma valorização maior por quem demonstra ter um certo padrão de vida e nível de patrimônio. E isso só mostra como o Brasil como um todo ainda é um país extremamente pobre ao ponto de coisas simples do dia a dia, tipo um iPhone, se tornar um artigo de luxo, sendo que em todos os países desenvolvidos qualquer trabalhador comum pode comprar um iPhone logo no primeiro mês de trabalho. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu sou contra o luxo propriamente dito, nem que eu sou aquela pessoa que acha que todo mundo deveria ter celular da Multilaser para favorecer a indústria nacional. O que não dá para aceitar é que coisas simples se tornem artigos de luxo. Inclusive, essa acaba sendo a grande diferença entre ser rico no Brasil e ser rico em outros países, como na Europa ou outras regiões desenvolvidas, que é justamente a facilidade de diferenciar o rico do pobre aqui. Enquanto lá fora, parece que todo mundo tem um estilo de vida muito parecido, por mais que a gente saiba que no fim das contas não seja igual. Mas ainda assim, essa uniformidade aparente no padrão de vida traz uma sensação de equilíbrio que até mesmo ajuda na diminuição da violência, visto que já foi comprovado que desigualdade social contribui sim para a criminalidade. Então acaba que lá fora, tanto o pobre quanto o rico podem usar o celular e o computador da mesma marca, o médico e o advogado vão dirigir a mesma BMW ou Mercedes-Benz que o cara que trabalha na construção civil. Muitas vezes acontece isso, o que traz uma sensação de ordem muito maior para a sociedade e até contribui para a melhora geral na qualidade de vida da população. É óbvio, gente, que querendo ou não, o rico de verdade vai ter acesso a coisas que os pobres não terão. Mas esse acesso vai ser muito mais ligado a experiências culturais do que relacionado a bens materiais. A medida de riqueza deixa de ser a marca do carro ou a bolsa da Louis Vuitton, como ainda é aqui no Brasil, e passa a ser a quantidade de países que a pessoa morou, visitou, quantos idiomas ela fala e toda a bagagem cultural que ela tem, o que é muito menos
material, você entende? Onde, inclusive, a ostentação material passa a ser vista com maus olhos. Aí, voltando naquela história do luxo, enquanto em países menos desenvolvidos a logo tem que estar muito estampada e visível, em países ricos a logo, né, a marca, praticamente não é vista, como nessa foto aí que está aparecendo na tela do Mbappé, né, sendo anunciado como embaixador da Dior. Mas beleza, vamos deixar esse papo subjetivo de lado por um tempo e vamos conversar agora em termos de dados e números, indo direto ao ponto. Quanto será que um brasileiro precisa ter de patrimônio para fazer parte do 1% mais rico do país? Eu tenho certeza de que você provavelmente está imaginando algum número muito maior do que eu vou falar agora. A realidade é que para fazer parte do 1% mais rico do Brasil, você precisa ter só 4,6 milhões de reais, só, né? Entre aspas. Então é bem provável que alguém assistindo o vídeo agora faça parte do 1% e nem tenha se dado conta. Até porque, pessoal, aqui nós estamos falando de patrimônio total, então inclui tudo que você tiver de ativo na conta e não apenas no mercado financeiro, né? Ou seja, você pode somar também aí apartamento, terreno, a casa na praia em Iguabinha, aqui no Rio, Maricá, os carros e o que você tiver de ativos. Não é apenas o dinheiro que está parado na conta do banco ou na corretora, como muitos pensam. Agora, para fazer parte do 0,1% mais rico, você precisa de um pouco mais. A gente está falando aí de aproximadamente 26,2 milhões de reais, o que aí sim passa a ser uma quantia de dinheiro muito grande. Mas vale lembrar que 0,1% do Brasil é apenas um pouco mais de 200 mil pessoas. Então nem fica mal se comparando, porque é um grupo muito restrito de pessoas. Tem jogo do Vasco em São Januário que passa disso. Quem disser que é mentira vai ser excluído aqui do canal, tá? Gente, falando sério agora, se a gente limitar essa questão apenas ao patrimônio, a gente vai deixar de lado pessoas que recebem uma renda alta hoje, mas que ainda não juntaram um patrimônio relevante por questão de tempo mesmo. Até porque, a não ser que você tenha herdado alguma grana, acumular um patrimônio de 4,6 milhões de reais para chegar no 1% vai demorar um tempo, mesmo que você tenha uma renda muito alta. Então a gente tem que analisar esses dois fatores. E aí, no caso, para estar no 1% mais rico do país, em termos de renda, você precisaria ter ingressos mensais na casa de 27 mil reais. E é justamente aqui onde muitas pessoas ficam surpresas, porque elas recebem isso ou muito mais até e não se dão conta de que são ricas. E eu vou voltar nesse assunto já para comentar o porquê isso acontece. Mas antes, vamos dar uma olhada em quanto o 0,1% mais rico do Brasil ganha no mês. E essa quantia é de 95 mil reais. Já dá para tomar um café de boteco no aeroporto sem olhar a conta, né, galera? Mas voltando a falar do porquê o brasileiro dificilmente se considera rico, a gente precisa entender a questão da pobreza geral do país, que faz com que ser parte do 1% seja tão mais fácil, de certa forma. Isso porque a gente está falando de um país onde a renda média é de apenas R$ 3.137. E acredite ou não, mais 60% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo, um valor que é muito baixo e que não proporciona cá entre nós uma vida digna para ninguém nas capitais do país. E não me entenda mal pensando que eu estou falando isso para rebaixar ninguém, muito pelo contrário. A realidade só vai mudar quando a gente começar a ver as coisas como realmente elas são. Então, com uma sociedade em que a base da pirâmide recebe tão mal, qualquer pessoa que receba um pouquinho melhor se destaca e rapidamente chega aos 10%, 5%, ou 1% mais ricos. E aí a gente volta na pergunta central do vídeo sobre quem pode ser considerado rico no Brasil. Se a gente tomar como base o critério comparativo de quem está no 1%, a gente está falando de quem tenha 4,6 milhões de reais em patrimônio ou tem uma renda de 27 mil reais. Mas eu quero saber, na sua opinião, para uma pessoa ser rica no Brasil, quanto ela deveria ter de patrimônio e quanto deveria ser a renda dela? Escreve aqui nos comentários que eu vou deixar a minha opinião também, beleza? Um abraço, até a próxima.